Oi, eu acho que esse talvez seja o vídeo mais esperado aqui do canal, um vídeo que vocês me perguntam muito no Instagram, quais livros comprar para quem gosta de confeitaria. Oi, eu sou a Roberta da Dote um Doce e hoje a gente vai conhecer a minha biblioteca de livros de confeitaria. Vem comigo! Eu comecei a comprar livro de confeitaria faz, acho que mais ou menos uns 3 anos e ganhei um pouquinho alguns, mas assim, de uns 2 anos pra cá eu vi a importância da gente comprar livro, porque por mais que tenha muito material gratuito na internet, muita receita, nada substitui os bons livros. E agora eu vou compartilhar com vocês alguns dos meus livros favoritos. Eu trouxe todos aqui, a biblioteca ainda é pequenininha, o meu sonho é ter muito mais livros, mas livros são investimentos. E são investimentos para a vida toda, né? Porque aqui tem a obra de um autor, tem a vida de um autor, tem os detalhes que ele passou pra gente. E eu vou selecionar quais fizeram mais diferença na minha história. Então, primeiro eu vou começar mostrando para vocês o primeiro livro que eu comprei na confeitaria em 2018, que é um livro que eu super recomendo para quem está começando e para quem quer se aprofundar um pouco em técnicas, que é o Manual Prático de Confeitaria do Senac. É um livro super completo de técnicas básicas, é um livro que tem receitas básicas também, que tem todas as técnicas francesas. É um livro super fundamental para quem está começando na confeitaria e quer ter uma noção, assim. Ele ensina todos os tipos de massa de bolo, massa manteigada, massa espumosa, explica a diferença entre as massas, explica todas as técnicas, explica utensílios. É um livro bem completo, é um livro de fácil entendimento e para quem assim não está começando agora, já tem tipo um tempo de estrada, que não precisa ser muito grande, mas para quem tem o interesse em se aprofundar um pouco, em entender um pouco de que é confeitaria, seria o primeiro livro que eu recomendo vocês começarem a se aprofundar, que seria o Manual Prático de Confeitaria do Senac. Nessa mesma pegada de Manual Prático de Confeitaria, depois a gente vai para os livros um pouquinho mais aprofundados. Depois, deixa eu ver aqui. Para os mais aprofundadinhos, gente, a minha baguncinha dos livros aqui, eu teria esses outros 2 livros, que aí seria um livro bem técnico para quem já está bem avançado, que esse é o meu livro preferido da vida, mas eu só indico para quem já está num nível bem avançado, que é o Patisserie do Michael Suas. É um livro bem técnico, mas bem técnico mesmo. Se vocês não têm um conhecimento básico, eu acho que não vale a pena comprar. Ele tem algumas receitas, ele é ilustrativo, mas ele é um livro que vocês precisam ter alguma base para entender. Ele é um livro bem detalhado, assim, ele é um livro maravilhoso, talvez seja o meu livro preferido. É um livro que eu adquiri apenas esse ano. E é um livro que ele explica todos os erros, assim, é um livro super completo. Mas é um livro que realmente é um livro que precisa de bagagem para vocês entenderem. É um livro que realmente, se vocês não entenderem muito de confeitaria, se vocês estão muito na fase inicial de confeitaria, só começando, vocês não vão ter ainda maturidade para entender o que esse livro está pedindo. Como ele mesmo diz, é uma abordagem profissional. Então, indico para quem quer se aprofundar. Primeiro, começar pelo Manual Prático de Confeitaria do Senac e para quando vocês estiverem um pouquinho mais avançado, depois ir para o Michael Suas. E intermediário entre eles tem esse do Patisserie do Curly, que é um livro maravilhoso também. Ele é um livro que tem bastante receitas, ele não é tão técnico quanto o Michael Suas e nem tão básico quanto o do Senac, mas é um livro bem legal. Deixa eu deixar aqui um pouco para vocês, que eu fico mexendo, vocês não conseguem ver o vídeo, né? Eu queria mostrar um pouquinho para vocês. Ele tem passo a passo de como fazem, por exemplo, aqui eu abri no creme brulee. São as receitas básicas que a gente precisa saber na confeitaria, como saborizar uma ganache. Ele é um livro que tem um nívelzinho um pouquinho mais avançado, porém não tão avançado quanto o Patisserie. Ele é um livro intermediário entre os dois. É um livro que eu indicaria, então, nessa trilogia, vocês começarem pelo Manual Prático do Senac, depois irem para esse e, por último, irem para esse. Os 3 são ótimos, cada um na sua necessidade. Nessa parte de livros técnicos, né? São livros que têm toda a teoria, que vocês entendem como se faz passo a passo um creme de confeiteiro, uma massa manteigada, todos os passos de um biscoito, de tortas clássicas, né? É bem focado na confeitaria francesa de fato. Agora a gente vai para livros que são livros mais comerciais. Deixa eu pegar os livros mais comerciais, que são livros assim, que todo mundo já chegou em alguma livraria
e viu esses tipos de livrinhos aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais. Esses daqui. Esses livrinhos, gente, eu acho ótimos. Não sei se eu tenho mais algum. Aqui, A Simples Receita de Fazer Tortas. Que são livros normalmente baratinhos, eles são livros na base de 30, 40 reais e são livros excelentes. Por quê? Eu tenho esses 4 títulos, esse aqui eu recomendo muito, a gente está em julho de 2022, ele está à venda ainda no Amazon como um dos mais vendidos, está em promoção. E ele tem várias tortas diferentes, esse aqui sem receitas deliciosas com chocolates, eu comprei ele faz bastante tempo, mas está marcado com várias receitas, esse também de 20 receitas incríveis de bolos e biscoitos. A gente nunca pode menosprezar o valor desses livrinhos pequenininhos. Por quê? Eles não são livros que talvez a gente vai copiar e fazer as receitas iguais, mas eles nos dão muita inspiração de coisas que a gente pode replicar, da gente pegar e adaptar alguma receita. São livros que, pelo valor, sempre vale a pena a gente acabar investindo. Então, são livros que eu nunca deixaria de ter. Pelo valor, eu sempre acabaria comprando desses receitas básicas, de tortas, de chocolate, de livros. São sempre livros que vale a pena a gente ter na nossa cabeceira para complementar. Esse de tortas mesmo, que é um dos meus favoritos do momento, ele tem várias... no início dele, ó, ele mostra direitinho como se faz todas as tortas, a sucrê, sablé, que tem todo nesses livros, mas se eu ainda não tenho acesso a poder comprar um livro caro que nem esse, eu vou abrindo aqui, ó. Ele mostra como abrir a massa na forma, quais utensílios escolher, tudo direitinho. Então, esses livros baratos, que muitas vezes a gente menospreza e acha que não vale a pena, eles valem muito a pena, tá? Depois, no final do vídeo, eu vou deixar nos comentários ali, na descrição do vídeo, o link com todos os livros que eu vejo que tem à venda ainda para vocês olharem, tá? Passando pelos livros básicos, agora a gente vai para os livros que são algumas inspirações. Agora são outros livros que eu selecionei para vocês. Essa outra categoria de bolos são livros de bolos. Esses livros de bolos a gente às vezes vê muita coisa na internet, né? Cursos de bolos na internet, receitas de bolos na internet, e a gente às vezes não dá valor a um bom livro de bolos. Por que a gente não dá valor ao bom livro de bolos? Porque hoje em dia a gente tem muita informação gratuita, a gente tem muito curso na internet, a gente está muito acostumado ao acesso na internet, mas olha como é bom um livro de bolos, olha a diferença. A gente tem várias, olha, peguei a massa da Red Velvet, a gente pode ver outras, ó, um bolo de damasco, ó, o bolo de tiramisu que eu fiz na loja esses dias é daqui desse livro, naked cake de limão siciliano, então tem várias inspirações, nada como a gente pegar um livro mesmo só de bolos para ver outras técnicas, tem muito bolo vegano nesse livro mesmo, então eu indicaria também para quem trabalha com bolos, procurar livros às vezes só de bolos, para vocês se aprofundarem, para vocês saírem um pouco desse meio comum, porque às vezes vocês reclamam que eu não tenho criatividade, eu não tenho inspiração, eu vou atrás de referências e acabo fazendo sempre a mesma coisa. Por quê? Querendo ou não, na internet está todo mundo bebendo da mesma fonte, vendo sempre as mesmas referências. Quando a gente vai atrás de livros, é a minoria. Então os livros acabam que nos dão essa diferenciação, da gente procurar coisas que nem todo mundo tem acesso. Então, eu acho que os livros de bolos, de tortas, ainda são um dos melhores. Esse livro aqui da Joyce Galvão, A Química dos Bolos, é um livro extremamente gostoso de ler, extremamente didático. É um livro bem químico, né? A Joyce é química de alimentos, ou engenheira química, não me lembro. Mas é um livro que fala bastante sobre a parte técnica, e para quem gosta de entender um pouco sobre as coisas, ele é uma delícia aqui, ó, sobre as partes do caramelo. É um livro assim, ó, que eu acho indispensável para quem gosta de entender um pouco das coisas, principalmente para quem está nessa parte de entender por que o bolo dá errado ou que não dá, e para fazer as substituições. É um livro que custa na base dos R$100 e eu acharia assim, ó, indispensável para quem faz um bolo ter esse livro. Esse livro aqui, Patisserie em Casa, eu não gostei muito. Eu coloquei nessa lista aqui, foi um livro que eu achei bonito, mas não achei muito útil. Tem várias receitas assim, mas nada tipo de muito útil. Eu tentei fazer algumas receitas dele, não deu muito certo. Mas foi um livro que sempre vale, né? Sempre livro de receitas. Sempre acho que vale comprar uma receita pelas inspirações. Olhem que torta linda. Às vezes a gente nem vai aproveitar as receitas do livro, mas às vezes aproveita alguma inspiração de combinação. Olhem que linda, tipo romã, abacaxi, manga, pistache e
pistache e morango. Então, o livro, às vezes, não é só pra gente aproveitar a receita, e sim inspiração, aprender alguma técnica diferente. Então, eu acho que sempre é válido. Mas é um livro que eu não recomendaria comprar. De todos os livros que eu citei, o único que talvez eu não recomendaria vocês comprarem seria esse. É o único que eu me arrependo de verdade de comprar. Mas se tiver uma promoção, talvez valha a pena. Agora, a penúltima categoria de livros são os livros que não são em português, que aí eu teria... O que acontece? Eu gosto muito da confeitaria latino-americana em geral, principalmente da confeitaria argentina, uruguaia e mexicana. Eu acho uma confeitaria muito rica, muito cheia de sabor, e sempre quando eu viajo, eu procuro nos lugares ir atrás de livros de confeitaria dessa referência, porque eu acho muito mais difícil achar pela internet. Então, em alguma dessas viagens, eu sempre estou garimpando livro, e quando eu acho na internet, eu sempre vou atrás também de livros. Então, na viagem, qualquer livro que eu acho, eu sempre pego, porque sempre vai ter alguma referência, alguma inspiração de ideia. Uma das últimas viagens, eu comprei esse livro da Lolas, que na verdade é uma confeitaria famosa no mundo, que ela não é nem argentina nem uruguaia, ele está escrito em espanhol, e é uma viagem a todos os países do mundo, colocando uma torta típica de cada país. Inclusive no Brasil, a torta típica escolhida foi de mandioca. Tá? É um livro bem legal, com inspirações, é sempre assim, porque aí a gente foge do óbvio comum. Se a gente continuar comprando sempre referências brasileiras, a gente vai estar sempre indo para o senso comum de estar todo mundo fazendo a mesma coisa. Quando a gente vai para outras referências, a gente está procurando coisas que o pessoal não faz comumente aqui. Então, esse Lolas é um livro bem interessante, eu nunca achei para vender na internet, eu comprei uma viagem. O último livro que eu comprei foi esse daqui, tem a curadoria de uma confeiteira bem famosa mexicana. E eu gosto de comprar esses livros diferentes, por quê? Porque eles são bem diferentes da nossa realidade, né? No Brasil é tudo bastante com chocolate, com ninho, com Nutella. E normalmente lá eles usam muito frutas, as fotos são muito bonitas e a gente consegue usar bastante referências diferentes em decoração, olha em que tipo diferente. Às vezes umas combinações que a gente nem imagina. Esse aqui é de queijo e mirtilo. Então são várias coisas que eu sempre uso. Às vezes a gente não usa a receita, mas eu gosto de usar a combinação. Então esse aqui eu nem consegui terminar de ler. Outro livro que não é exatamente de receitas, mas eu acho muito interessante, foi um livro de um restaurante bem famoso lá no Uruguai, que é um dos restaurantes mais icônicos do país, que é o La Abuela, que é história e receitas de um restaurante, e ele tem a parte de confeitaria. Então eu acho interessante vocês também comprarem livros de restaurantes famosos ou de restaurantes que têm a história muito importante para a gente entender como é que se faz a confeitaria desse restaurante, porque sempre tem dicas, sempre tem histórias, é sempre interessante, sempre acrescenta na nossa vida. Então aqui eu até coloquei uma sobremesa lá da Dot, que foi o Vulcano de doce de leite, que é daqui. Tá até aqui, deixa eu achar pra vocês, abóbora em caldas. E é muito legal, né, porque às vezes a gente fica só preso em comprar livros de receitas, eu comprei. E é tão delicioso ler, porque esse restaurante ele fica na beira da praia, uma das praias mais badaladas do Uruguai, que fica em Punta del Este. E imagina vocês fazerem um restaurante de alta gastronomia na beira da praia. Imagina a correria de fazer pratos refinados na beira da praia, na correria, no calor. Então eles contam toda essa história nesse restaurante. Então é tu vivenciar coisas que tu nem imagina. Deixa eu só achar para mostrar para vocês aqui. Então são coisas que, assim, ó... Vale a pena a gente sair da nossa zona de conforto, não vou achar aqui, gente, depois eu boto ali pra mostrar pra vocês, e pesquisar outras coisas. Esse aqui eu também comprei numa viagem, que são gajetitas deliciosas, 50 receitas fáceis e irresistíveis. E assim, ó, quem já comeu biscoitos uruguaios ou argentinos sabe que eles têm a melhor manteiga, o melhor leite, são maravilhosos. Então, assim, ó, os biscoitos uruguaios e argentinos são os melhores do mundo. Esse livro, assim, é maravilhoso porque... Já reproduzi várias receitas deles e eu sei que vale muito a pena. Então, na primeira oportunidade que eu vi esse livro para vender, eu comprei numa feirinha de antiguidades, acho que era até um brechó, e valeu muito a pena. E para finalizar, nos livros importados, eu comprei esse livro aqui da Mariana Kikucina, é uma influencer bem famosa lá do Uruguai, que ela fala sobre todas as receitas dela, doces, salgadas. Inclusive, foi desse livro que eu tirei o Carrot Cake, que a gente usa lá na loja, que é uma receita bem deliciosa. Tá aqui. E valeu bastante a pena. Então, conhecendo novas culturas, quando vocês puderem viajar, sempre tragam novos livros. E para finalizar o nosso acervo de livros, livros mais técnicos para a gente entender sobre os ingredientes em si.
eu tenho esses dois livros, Sal, Gordura, Ácido, Calor, que ele não fala exatamente sobre confeitaria, mas pra gente entender bem os ingredientes. Esse aqui eu não consegui ler muito ainda dele, mas ele é bem recomendado. E Comida e Cozinha. Esse daqui, gente, tem todo o meu coração. Ele é maravilhoso, ele tem muita cultura. Ele também fala sobre lendas que a gente tem, assim, e não entende por quê. Assim, por exemplo, como peneira o ovo. Por que a gente tem essa mania de peneirar o ovo? Tem muita curiosidade química. Esse é um livro de cabeceira que vale muito a pena, tá, gente? Então tá, esse é o repertório de livros. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E até a próxima. Um beijão!